Olá, pessoal. Gosto de falar um pouquinho sobre o diagnóstico neuropsicológico. Este atua no diagnóstico e tratamento da cognição, das emoções e da personalidade, além, claro, do comportamento, sob o enfoque da relação entre esses processos e o funcionamento cerebral. É muito importante entender que o diagnóstico neuropsicológico, ele utiliza instrumentos de cunho padronizado, que são famosos testes neuropsicológicos, voltados para avaliar as funções cognitivas que envolvem principalmente habilidades de atenção, percepção, linguagem, raciocínio, abstração, memória, aprendizagem, além das habilidades acadêmicas e do processamento da informação. Também nós avaliamos a habilidade visoespacial e, por fim, as funções executivas. Nesse sentido, estabelece parâmetros para a emissão de laudos com objetivos clínicos, jurídicos e também periciais. É muito importante entender que o diagnóstico neuropsicológico, ele complementa o diagnóstico na área do desenvolvimento e da aprendizagem, assim como ele complementa também o diagnóstico nos transtornos psiquiátricos e os seus objetivos práticos, certo? São voltados para levantar dados clínicos que possam auxiliar no diagnóstico e estabelecer um tipo de intervenção, seja de reabilitação ou até mesmo habilitação de indivíduos que sofreram alguma injúria cerebral ou oriundos de transtorno psiquiátrico, certo? Nesse sentido, quais são as condições das quais os pacientes são encaminhados para a avaliação neuropsicológica? A primeira estão relacionadas ao prejuízo ou modificações cognitivas, até mesmo comportamentais, devido a eventos que atingiram de forma primária ou secundariamente o sistema nervoso central. Outra indicação para avaliação neuropsicológica é o potencial adaptativo que esse indivíduo apresenta, que não é o suficiente para o manejo de uma vida prática, seja ela acadêmica, profissional, familiar ou social. Vou dar um exemplo bem simples. TDAH adulto é um caso que é bem curioso, que se engendra nessa dinâmica. Outro perfil para avaliação neuropsicológica para lesões ou prejuízos que foram gerados ou associados a problemas bioquímicos ou elétricos, do cérebro, nesse caso, decorrente de modificações ou prejuízos cognitivos, comportamentais ou afetivos. E aí nós temos, uma grande leva, os transtornos psiquiátricos, como também transtorno de personalidade, certo? É muito importante deixar claro que a avaliação neuropsicológica, como uma testagem ou um exame neuropsicológico, ele é um exame não invasivo, certo? E que permite avaliar especificamente o desempenho e o funcionamento das funções cognitivas do paciente. Nesse caso, é a interação entre o psicólogo e o paciente, onde ocorrerão as entrevistas, anamneses, a explicação do manejo terapêutico, assim como a aplicação dos testes e também o desenvolvimento da observação clínica, que permitirá a percepção de práticas ou comportamentos ou condutas típicas de um transtorno ou não, a percepção à luz do olhar do profissional da neuropsicologia. Nesse sentido, leia-se que o papel do profissional neuropsicólogo, ele identificar e avaliar a gravidade das alterações cognitivas, certo? Com o propósito de proporcionar uma análise qualitativa e quantitativa das consequências desses déficits no funcionamento diário de cada indivíduo. Nesse caso, você pode estar se perguntando, diante de uma avaliação funcional, como é que ocorre essa avaliação? Então, gente, a mecânica do exame neuropsicológico, ou da avaliação neuropsicológica, acontece entre 5 a 7 sessões, no total, ou 8 no máximo. Em regra geral, a avaliação neuropsicológica, ela contempla as seguintes etapas. Primeiro, a entrevista inicial, ou anamnese, que está voltada especificamente para aspectos
para colher, na verdade, informações acerca da história de vida do indivíduo, a história pré-mórbida, ou seja, antes do transtorno, antes da injúria, certo? História clínica da pessoa, o desenvolvimento cognitivo, social, o motor, certo? Possíveis alterações de sono, de qualidade de rotina do dia a dia. É importante também, nessa fase, ouvir relatos da família ou de pessoas que acompanham esse indivíduo a nível de mudança comportamental, certo? Neste caso, na anamnese, a ideia é colher informações que possam permitir a contextualização do desempenho do indivíduo nas suas atividades diárias. É o que vai nos dar um norte para identificar quais são os domínios cognitivos mais afetados. É importante obter o histórico familiar do paciente relacionado à queixa apresentada, que é outro ponto muito importante. A próxima etapa é o levantamento de hipótese diagnóstica e a aplicação de testes, certo? Esses testes, eles dispõem, na verdade, de um conjunto de instrumentos cuja função é identificar e avaliar as funções cognitivas superiores. Nesse caso, a memória, a atenção, o raciocínio, a fluência verbal, a velocidade do fluxo de pensamento, velocidade do processamento da informação, certo? As funções executivas, ou seja, qual é o objetivo? O objetivo, nesse caso, é avaliar a partir dos testes, e essa avaliação, ela demanda a construção de uma bateria, justamente porque um determinado domínio cognitivo, ele pode e deve ser avaliado por testes diferentes. Por isso, a necessidade de organização de uma bateria de testes, certo? Um ponto muito importante é que o resultado obtido nos testes neuropsicológicos, sempre haverá a comparação das respostas dos códigos do paciente, nesse caso, com o grupo normativo. O que é o grupo normativo? É o conjunto de pessoas saudáveis, com escolaridade e idades semelhantes, que responderam aos testes, e aí nós temos um score dado como média, médio superior e médio inferior e superior e inferior. Nesse caso, cabe aí identificar se há características para um quadro patológico ou um quadro normativo, ou até mesmo um quadro superior padrão, que, nesse caso, está relacionado às altas habilidades ou os superdotados, né? E, por fim, o final é a entrega do laudo, certo? O laudo, basicamente, ele é o resultado que também chamamos de devolutiva, ele é o resultado, certo, da bateria de testes aplicada e da observação. Esse laudo, ele é entregue e é explicado para o paciente, certo? Todos os pontos e scores identificados. O objetivo desse laudo é uma indicação para habilitação ou reabilitação de um determinado conjunto de domínios cognitivos, certo? Como eu disse para vocês, esse encontro final, ele tem como objetivo explicar ao paciente e à sua família o significado dos resultados, certo? Dessa avaliação neuropsicológica e qual é a sua implicação no dia a dia, no funcionamento desse indivíduo. Trocando em miúdos, o objetivo não é comunicar um diagnóstico. Lembrando que a avaliação neuropsicológica, ela é uma avaliação voltada para o funcionamento dos domínios cognitivos. Quem vai dar o diagnóstico aí, nesse caso, nosológico, é o médico. Nós não somos responsáveis por isso, certo? O que vamos falar, basicamente, vamos descrever o perfil cognitivo e emocional, certo? Do paciente, e dessa forma fornecer possíveis estratégias que ultrapassem qualquer limitação ou para esse paciente habilitar ou reabilitar, e dessa forma ele poder desenvolver novos recursos, novas habilidades e assim poder se reintegrar de forma mais funcional e adaptativa ao dia a dia, à vida, certo? A avaliação neuropsicológica, ela não existe, na verdade, uma grande preparação. Neste caso, são aquelas preparações acerca de horário de sono, descanso, alimentação, certo? Que são os básicos para que o resultado possa ser o mais fidedigno possível, certo? É muito importante, nesse caso, que o familiar possa comunicar o histórico clínico do paciente,
certo? Ou seja, aquele que está sendo avaliado. E nas sessões de testagem, é muito importante a informação sobre, no caso, ao profissional, sobre qualquer intercorrência que, porventura, como, por exemplo, insônia, certo? Na noite anterior à testagem, ansiedade, fatores relacionados ao ambiente externo, certo? Ou seja, fatores que podem interferir como alimentação, hora de sono. Esses fatores, eles vão influenciar no resultado do testando. E, consequentemente, isso não nos dará um resultado fidedigno da avaliação que nós esperamos do paciente em questão, certo? Então, é muito importante e que isso fique claro para que, para a elaboração da avaliação do laudo, isso seja construído da melhor maneira possível. Tudo bem?